Bom dia a vocês, muito obrigada pela presença, Deus abençoe. Amém. Uma alegria recebê-los, viu? Obrigada. Alegria nossa. Doutor, quais são os fatores de risco de câncer de mama, né? A gente está aí para fazer esse alerta no dia de hoje. Pois não, Dircilene, obrigado novamente pelo convite de estar aqui presente, com a minha amiga Célia aqui também. E é muito importante nós conscientizarmos esse mês que é dedicado ao combate ao câncer de mama, né, o Outubro Rosa, e até trazer para vocês um brochinho com relação ao laço rosa, né, que simboliza então a luta contra o câncer de mama. E é muito importante nós alertarmos as mulheres, todas as nossas mulheres, para que façam o autoexame da mama e realizem, pelo menos a partir dos 40 anos de idade, uma mamografia anual, no sentido de fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama é uma doença curável, isso é importante que a gente alerte aos nossos telespectadores, as mulheres que estão nos ouvindo, porque se o câncer, se o tumor for diagnosticado numa fase inicial pequena, tanto maiores serão as chances de aquela pessoa ficar curada e com menos tratamento. Agora, se fala muito do autoexame, né? Muitas vezes as mulheres, né, fazem esse autoexame em casa e acham que é o suficiente. De jeito nenhum, né, doutor? De jeito nenhum. O autoexame, na realidade, é importante que ele seja estimulado. Mas nós sabemos que o autoexame, especialmente no nosso país, é importante que a mulher, a partir do momento que ela detecte um nódulo ou um caroço, como nós falamos normalmente, é uma linguagem simples de imaginar, de falar, se ela descobrir alguma normalidade na mama, quanto menor for essa normalidade, ela deve procurar um médico especialista, normalmente um mastologista, ou seu médico de confiança. O ginecologista, geralmente as mulheres vão ao ginecologista. No caso dessa prevenção, ela vai no ginecologista ou no mastologista? É uma dúvida também que a gente tem às vezes. Ela deve procurar, hoje nós estamos numa campanha muito grande para que as mulheres, de uma maneira geral, conheçam a figura do mastologista, que é o médico dedicado a doenças da mama, né? Uhum. Então, nem sempre o ginecologista é um médico que esteja tão bem, digamos, familiarizado com as doenças mamárias. Então, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia tem feito uma campanha muito grande no sentido de divulgar a figura do mastologista, que é o especialista em doenças da mama. Então, a mulher, normalmente, ela procura o ginecologista como o médico clínico geral dela. Uhum. E, normalmente, a partir do momento que ele detecta alguma normalidade na mama, normalmente ele encaminha para um mastologista. O que nós queremos, e contamos com a divulgação da mídia, no sentido de divulgar a figura do médico, do mastologista. Que a mulher, da mesma forma que ela procura o ginecologista, ela procure o mastologista, que seria o médico responsável pela detecção ou pela patologia mamária. Ok. A Célia, né, ela vivenciou essa situação do câncer de mama. Como que aconteceu? Você fazia esse trabalho de prevenção? Como é que aconteceu para você? Eu fazia. E foi até uma surpresa, porque eu sempre, a partir dos 32 anos, por eu ter uma mama, segundo o ginecologista, é uma mama densa, né? E no período pré-menstrual, inchava muito, enchia muito de caroço, ficava muito dolorido. Então eu comecei a pedir uma atenção maior, né? E a partir dos 32 anos, o meu ginecologista, ele já começou a me pedir para fazer. E eu fiquei preocupada, né? Porque só se pede esses exames depois de uma certa idade. Então, eu pedi para ele dar uma atenção maior. E foi quando ele começou a me pedir a mamografia com o exame também que a gente faz de ultrassonografia. Uhum. Porque muitas das vezes também só a mamografia, ele falava para mim, que não aparece nada, por ela ser muito densa. E a partir dos 32 anos eu comecei a fazer. Então, anualmente, né, eu fazia os exames, levava para o ginecologista. Então, com 40 anos, foi quando eu detectei a doença, né? Quando eu percebi a deformação, com 40, eu percebi a deformação da mama.
E até então nunca tinha procurado um mastologista, né? E a minha ginecologista, que já estava morando aqui em São Paulo, minha ginecologista, eu pedi para ela dar uma atenção, porque nunca tinha acontecido. Ela ficava inchada, ficava bem volumosa, mas sem a característica que depois com o Dr. Paulo é que ela me indicou um médico, um mastologista, e foi onde eu cheguei ao Dr. Paulo e ele disse que essa característica da mama, né, não era normal. Então, a prevenção eu já vinha fazendo, né? Mas por ser só com o ginecologista, como o senhor disse, né? Só com o ginecologista, eu senti essa diferença e é onde eu procurei pedir uma atenção do mastologista. Né? Então, você só percebeu quando houve uma deformidade na sua mama, é isso? Isso. Então, como é que é isso, doutor? Esses casos são hereditários? Como é que é o câncer de mama? Como que ele aparece? Dirce, normalmente sintomas. É o seguinte, os sintomas. Quais são os sinais de alguma normalidade na mama? Porque, veja, a glândula mamária, ela é sede de muitas alterações funcionais benignas. É o nome que nós atualmente designamos para o que antigamente nós chamávamos de displasia mamária. Aliás, muitas pacientes vão no meu consultório e dizem, doutor, eu tenho displasia mamária. Então, hoje a mastologia designa essa alteração funcional benigna na mama dessa maneira. E o que acontece? No período pré-menstrual, em função das mulheres que menstruam, em função da ação dos hormônios, as glândulas ficam mais nodulosas, ficam mais, digamos, túrgidas e dolorosas. Normalmente, esses sintomas no período pós-menstrual tendem a diminuir. Então, a maioria das mulheres reconhece que ficarão menstruadas justamente graças a esses sintomas mamários. Um deles. Então, a glândula mamária ela é sede comum de nódulos que podem ser benignos, de cistos, que são alterações funcionais benignas, que não têm relação com o câncer. Mas, por isso que você me perguntou a respeito do autoexame. Apesar do autoexame, quando ele detecta um tumor já com alguns centímetros de volume, se você praticar o autoexame, a mulher aprende a reconhecer pequenas alterações. Da mesma forma que a Célia comentou, alterações inclusive na superfície da mama, abaulamentos ou retrações ou inversão do mamilo para dentro, saída de secreção pelo bico da mama, o que nós chamamos de descargas, que podem ser sinais tanto de anormalidades benignas quanto eventualmente de um câncer. O grande papel da mulher é procurar realmente uma orientação correta, adequada, no sentido de fazer esses exames e a partir dos 40 anos de idade, normalmente a partir dos 40 anos de idade, no caso da Célia, chegou mais cedo, por quê? Na verdade, ela detectou com 40. Ela detectou com 40 anos. Veja, nós temos o câncer de mama, normalmente ele tem uma incidência maior a partir que a pessoa vai ganhando mais experiência, mais idade. Depois dos 40, 50 anos de idade, é que ela vai... a chance maior, a incidência maior é a partir dos 50 anos de idade. Mas o câncer de mama, ele pode sim realmente acometer mulheres jovens. Então, o que nós recomendamos? Você me perguntou se o câncer era hereditário. Bom, então nós temos uma incidência de 5 a 10% dos cânceres de mama que são relacionados a uma mutação genética, que é o conhecido BRCA1 e BRCA2. São dois oncogenes, são dois genes que estão ligados, são chamados genes oncossupressores. Eles têm uma função de controlar o crescimento celular. Quando esses genes estão mutados, quer dizer, alterados, a mulher tem um risco maior de vir a desenvolver ou câncer de mama, ou câncer de ovário, e no homem, câncer de próstata. Então, mas a incidência, como eu falei para você, é muito pequena, são só 5 a 10%. Por isso que nós não fazemos rastreamento, pesquisa de mutação em BRCA1 e BRCA2 na população em geral, porque a maioria dos cânceres que surgem nas mulheres são os chamados cânceres de coincidência, são os cânceres esporádicos, quer dizer, não estão relacionados à mutação herdada desse BRCA1 e BRCA2. Quais são os outros fatores? Então, o que acontece? Nós temos vários fatores de riscos para câncer de mama. Então, um deles, por exemplo,
é o histórico menstrual. É uma das coisas que nós sempre perguntamos. Que é o Com caso que da idade Célia? esteve? Não. Não, veja, é um conjunto, porque o câncer de mama é uma doença complexa, em que influem fatores genéticos e fatores ambientais, estilo de vida, alcoolismo. Tudo isso influencia o excesso de hormônio, ou uso de hormônio, tudo isso pode influenciar no sentido de nós termos, aumentar o risco de câncer de mama. Quando você descobriu, como é que foi, Célia? Porque eu fico imaginando, né? A gente está falando justamente de prevenção por causa disso, né? Porque a gente precisa se cuidar, né? No caso da Célia, já vem se cuidando, né? Há bastante tempo. Isso. Não é? Isso. Por eu passar esse tempo, né? A partir dos 32 anos, que para o médico, a informação que ele me deu não era normal. Eu começar a partir dessa idade, né? Mas, por eu me prevenir, fazer os exames anualmente, como é pedido, né? Me autoexaminar. E todos os meus diagnósticos, dos meus exames, apresentavam só o nódulo, né? Então, tomava medicamento e também o esclarecimento do ginecologista era justamente o que o doutor Paulo falou, o excesso de hormônio, né? Então, eu tinha o período pré-menstrual, era bem conturbado, eu inchava muito. Então, o susto de receber o diagnóstico do CA, do câncer de mama, foi grande, porque eu me prevenia, né? Eu fazia esse autoexame, eu fazia esses exames constantemente. Então, foi um susto, uma surpresa, né? Mas, graças a Deus, ele estava bem no começo, né? Estava no começo, graças a Deus. Estava bem no começo Graças a e foi um Deus. sucesso o tratamento, graças a Deus. Por isso essa importância, né? De você buscar ajuda, porque quando está no início, as chances As são... chances são enormes, são de Enormes. 98% de ficar curada. Dirceu, é importante que a gente fale o seguinte, o câncer de mama ele tem uma fase em que ele não é palpável. Então, nessa fase que ele não é palpável, que não se palpa nada, nós dependemos de um exame de imagem para fazer o diagnóstico. Então, nesse sentido, a mamografia é um exame essencial, porque ela é capaz da identificação de pequenas anormalidades nessa radiografia especial da mama, conhecida por mamografia, que as mulheres não gostam realmente porque ela comprime a mama, mas é uma compressão de segundos, né? Uma compressão que salva a vida da gente. Que salva a vida, né? não é? Ela pode detectar pequenos sinais como microcalcificações agrupadas ou pequenas densidades, nódulos, manchas na radiografia que possam identificar uma anormalidade séria. Então, nessa situação, a mamografia ela serve como rastreamento para o câncer de mama. Tem a mamografia diagnóstica, quando a pessoa já tem um nódulo e, evidentemente, o médico solicita o exame no sentido de avaliar as características morfológicas do nódulo para saber se aquele nódulo, qual a conduta a ser feita, se vai ser feita uma biópsia, se for com exames complementares, com ultrassom para ver se é um cisto, se só uma simples punção poderia resolver, não é? E agora tem algumas situações que são um pouquinho mais, no caso da Célia, por exemplo, ela fazia exames até, ela era uma pessoa que se cuidava, e se cuidava mesmo. Mas o que acontece é que existem certos tumores de mama em que a radiografia ela tem uma limitação. Então, se, digamos, a mama, ela se parece a alguns tipos de tumores, algumas variedades de tumores, elas podem ser difíceis de ser identificadas na mamografia. Então, para isso, nós precisamos de exames adicionais, como, por exemplo, ultrassonografia, ressonância nuclear magnética. Isso é uma das coisas importantes. E hoje a gente pode avaliar também através na população de quais são as mulheres que teriam um risco maior em termos de vir a desenvolver esse câncer de mama. Foi a sua pergunta inicial para mim. A gente está falando de prevenção, mas a gente também está contando com o testemunhal das mulheres que já passaram por essa situação, até para reforçar isso para a gente, não é, Célia? É uma luta super possível, a gente viu acontecendo, está vendo acontecer com você, não é? Primeiro a sua fé, a sua alegria, né? Nossa, é impressionante, né? Mas hoje, né, passando por essa situação, sei lá, deve ser uma coisa mais motivadora ainda para você ajudar, né, nessa campanha, principalmente. Ela já veio até de rosa, né? Nossa, chegou de rosa. Brinco rosa, blusa rosa, né? Toda rosa, né? Isso. Não é isso? Dirce, eu andei mostrando as minhas fotos, né? E
não tem uma foto que você veja que eu não esteja sorrindo, né? Sempre. Que eu não esteja sorrindo, né? Então, na quimioterapia, eu tenho foto fazendo quimioterapia, eu tenho foto fazendo radioterapia, eu tenho foto careca, eu tenho foto de lenço, e tudo sorrindo. Porque a gente falando nesse assunto agora, passa um filme na cabeça, passa um filme na minha cabeça, né? Desde o dia que eu fui no primeiro mastologista, no segundo, porque houve isso também, né, doutor? Eu fui no primeiro mastologista, ele me deu um diagnóstico. Eu fui no segundo, ela me deu outro diagnóstico. Eu falei, eu vou no doutor Paulo, porque eu sei que ele vai combinar com alguém, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, foi tudo tão rápido também, né, doutor Paulo? Foi muito rápido. Porque eu já comecei a fazer os exames, ele fez a ultrassom, a informação dos outros médicos, ele já se deteve mais nos exames. Então, eu fiz o exame mais, que foi a ressonância, né? Ressonância nuclear magnética. Onde detectou profundamente onde estava o tumor, o tamanho, onde estava localizado. E quando o doutor, eu recebi tudo isso, isso foi em uma semana, quando eu recebi tudo isso, que eu levei para a mesa dele, ele já sabia. Ele já sabia, mas ele queria ter tudo certinho para poder me dar essa notícia, que não é fácil. Não é fácil, como eu te disse, né? Eu já havia me prevenido, eu já me cuidava. Então, quando eu recebi o diagnóstico, ele ficou olhando para o computador e não olhava para mim. E eu assim, porque não é fácil, né? A minha cabeça foi assim, eu fui lá na minha concepção, vem pela minha infância, eu falei, Senhor, eis-me aqui. E agora eu não posso fazer nada. Então, quando ele falou assim, Célia, é câncer. Agora, o que precisava ainda era biópsia para saber se era, quer dizer, quando ele disse era tumor. Não era câncer, era tumor. Mas com a biópsia ia saber se era benigno ou maligno. Porque até a característica da mama, ele falou, pode ser benigno, né? Eu chorei. Aí ele falava assim, mas calma. Ele ligou para a secretária e falou assim, era a Lúcia. Lúcia, traz água, traz suco, traz café, traz qualquer coisa que a menina está morrendo aqui. Chorei. Mas foi a única vez. Quando ele me deu, no outro dia, que eu fiz a biópsia, ele me deu o resultado, ele disse, Célia, é maligno. Eu olhei para o senhor assim, meu olho brilhou, que eu sei que brilhou, eu falei assim, então, o que a gente faz agora? Vamos à luta. E não chorei mais. Não chorei mais, literalmente não chorei mais. Lógico, a gente tem nosso momento de tristeza, nosso momento que a gente acha que não vai aguentar. E tudo isso, como o doutor Paulo falou mesmo, o fator da alimentação, do estilo de vida, tudo isso favoreceu para que o tratamento também fosse excelente, né? Então, é o ânimo, a fé, é a vontade de viver, né? Era a minha família, porque na época também a mamãe estava morando comigo, a mamãe também está com Alzheimer, então eu tinha que ser forte para ela ser forte. Então, aonde você vivia também, eu estava lá com o sorriso estampado. Mas a dor estava por dentro, mas não era demagogia, não era falsidade. Mas eu sabia que eu tinha a chance, a garra, a força e a chance de ser curada. Agora, uma das coisas que a Célia está falando, e eu acho que é muito importante a gente salientar, é justamente isso. Ela passou por vários médicos, né? E vários diagnósticos, mas ela não desistiu. Não desistiu. Não é? Isso é importante a gente dizer. Por isso que é importante, talvez, eu reforçar a figura do mastologista. Porque o que acontece, muitas doenças benignas simulam uma doença maligna. Em algumas circunstâncias, o médico pode ficar confuso. E numa pessoa jovem, muitas vezes esse diagnóstico pode demorar um pouco. Como eu disse a você que a mamografia é um exame que ela tem é excelente no sentido de fazer diagnóstico precoce. Aliás, um exame que já provou a sua validade no sentido de reduzir a mortalidade por câncer de mama, no sentido de fazer diagnóstico precoce, quando nós usamos como rastreamento. Agora, quando nós estamos num ponto em que ela percebia o nódulo, só que o nódulo, na realidade, ele precisaria ser feito um diagnóstico, porque muitas vezes aquele nódulo,
ele tem vários métodos de avaliação diagnóstica. Um deles inclui a mamografia. Mas quanto mais jovem a mamografia ela é muito importante depois dos 50 anos de idade. Nós recomendamos a partir dos 40, no sentido de fazer o diagnóstico daquelas pequenas alterações que não são palpáveis. Mas quanto mais gordura tem a mama, que nós chamamos de lipossubstituída, mais sensível ao método, a capacidade de diagnóstico é maior. Quando a mama é muito densa, como ela citou esse termo denso, significa que a mama é muito branca, muito glandular, alguns nódulos podem passar realmente obscurecidos no meio daquilo. Então pode ter um resultado falso ou negativo, o que realmente é temerário. Então nós precisamos de exames muitas vezes complementares, o médico precisa tomar consciência através do risco pessoal da pessoa, no sentido de solicitar eventualmente exames adicionais para chegar ao diagnóstico. Qual é a diferença dos nódulos e dos cistos, né? Porque nem todo mundo que tem nódulo vai ter câncer. Não, nódulo, na realidade, nódulo é uma coisa extremamente comum nas mamas. A maioria das mulheres tem algum tipo de formação nodular na mama. Então, nódulo, nós classificamos o nódulo como sendo sólido, aquele que é durinho, ou cístico, ou cisto. Então, o cisto nada mais é do que um nódulo em que o conteúdo é líquido. Não tem nenhuma relação com câncer. Muitas vezes pode originar um tumor dentro de um cisto. E da mesma forma que o nódulo sólido, que o nódulo que é duro, pode ser de dimensões variáveis, ele pode ser benigno ou pode ser maligno. Então, cabe ao médico, através dos exames complementares, mamografia, ultrassom, ressonância, fazer o diagnóstico. E através, então, desse diagnóstico, tem a conduta adequada. Agora, a gente falou também desse exame preditivo, né, que pode dizer se a mulher futuramente vai ter câncer. Isso, exatamente. Nós temos, então, temos um exame novo, que é o primeiro teste genético preditivo do risco de câncer de mama. O nome desse teste chama-se Oncovil. É o primeiro teste genético. Como o câncer de mama é uma doença complexa, multifatorial, em que influi fatores genéticos, ambientais, história familiar, biópsia, história familiar de câncer de mama, esse teste, ele avalia pequenas alterações no DNA e esse exame é feito através de um bochecho de 10 a 15 segundos, um bochecho vigoroso, em que é como se fosse um líquido, um tipo de um Listerine, em que a pessoa faz um bochecho, faz uma massagem nas bochechas, nós colhemos essas células bucais, é feita a extração do DNA e é feita a análise desse DNA, que estão de 19 genes e 22 alterações nesse DNA que podem estar relacionados com o risco de câncer de mama. E esse teste preditivo, ele situa a mulher nas 3 fases da vida reprodutiva, seja no período pré-menopáusico, perimenopáusico ou pós-menopáusico. Então, esse teste foi desenvolvido nos Estados Unidos e durante mais de 10 anos foi feito um estudo de mulheres com câncer e sem câncer e ele mostrou uma capacidade de predição de risco de câncer de mama extremamente superior ao modelo que atualmente nós utilizamos, que avalia só dados clínicos, variáveis clínicas, no sentido de previsão do risco de câncer de mama. Porque hoje a Sociedade Americana de Oncologia Clínica recomenda às mulheres que são de alto risco para vir a desenvolver câncer de mama, que seja usado algum tipo de orientação, mesmo quimioprevenção, no sentido de remédios e tudo mais, para prevenir o aparecimento de câncer. Então, é um exame novo que nós estamos divulgando no Brasil e esperamos que em breve a gente tenha uma grande aderência a isso. Ainda não tem no sistema de saúde? Ainda não tem no SUS, nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho grande com relação a isso. Ok, mas a mamografia, ela é direito da mulher a partir dos 40 anos? A partir dos 40 anos, toda mulher tem o direito a fazer uma mamografia anual. Então, o direito da mulher adquirido. Então, a mulher pode procurar o SUS, que ela tem esse direito? Tem esse direito. E está disponível em toda a rede. Nós temos vários centros, inclusive, de referência, e a mulher deve procurar o mais próximo da sua... Mesmo que o médico assistencial não solicite, ela deve dizer, doutor, eu estou com 40 anos, eu gostaria de fazer uma mamografia. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Ela tem direito, Tem direito a fazer esse rastreamento, né, que é a tentativa de identificação do câncer de mama numa fase ainda não
não palpável. E a gente pede aí o carinho, né, das autoridades, porque a gente faz a campanha, né, preventiva, exatamente, mas infelizmente, né, muitas mulheres encontram dificuldade, né, porque nem todas têm um plano de saúde, a gente sabe muito bem disso, né? É verdade. E encontram dificuldade, né, aí no SUS, enfim, porque diagnosticado, como foi o caso da Célia, graças a Deus, em uma semana ela tinha tudo em mãos, né? Já no SUS, às vezes a pessoa é diagnosticada e marca daí 2 meses, aí até... Então, a gente pede também, a gente faz a campanha preventiva, né, que é nossa obrigação, nós estamos aqui para isso, mas pedimos também a ajuda das nossas autoridades com relação a isso, né, doutor? Porque quanto mais rápido diagnosticado, né, e tratado... As chances de cura são muito grandes. E disse uma coisa muito importante que eu gostaria de salientar aqui também, é com relação à chamada oncoplastia, com relação à reconstrução mamária, que toda mulher também tem direito a fazer isso. Então, é um direito da mulher também, ter a sua mama reconstruída. Mas isso também, ela tem direito... O SUS também tem cobertura também. No SUS? Sim. Olha, interessante isso. Isso é muito importante. É direito da mulher também. É direito da mulher. Com Muito certeza bom. absoluta. Isso é importantíssimo. É importantíssimo mesmo, porque às vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, né? E não recorrem por isso. Então, você tem direito à sua mamografia uma vez por ano e também a reconstrução. E uma coisa importante que a gente salienta mesmo, é que ela faça esse tipo de diagnóstico precoce no sentido de que não precise passar por tanto tratamento. Ok. A Célia, né, por mais que ela se cuidou, ela está revelando aqui pra gente, né, que depois que ela descobriu a deformidade da mama, ela levou ainda 1 ano para buscar o médico, não é isso, Célia? Isso, foi 1 ano. Porque foi gradativa. A deformação da mama, como até o doutor Paulo, ele já deu, já mostrou, já disse essa característica, né, da inversão do mamilo. Do mamilo. Então, quando eu comecei a perceber essa inversão do mamilo, por causa dos nódulos que eu já tinha, a minha ginecologista, ela me informou que por causa da do peso da mama, do tamanho, poderia ser característico desses nódulos. Poderia ser. Poderia ser. Pois então, gente, eu fui esperando, né? É onde também, como o médico falou, né? Salientando também essa questão do Outubro Rosa, né? Esse pedido, né? Gente, procura um médico, mesmo que você não sinta nada. Mas procure, porque ele também, o CA também, ele é silencioso. Né? Então, procure, vá no primeiro, vá no segundo, vá no terceiro, tenha um diagnóstico seguro de estar com a doença ou não, mas que a cura, ela no começo, ela é certa. Nunca fique no poderia ser, porque isso é muito sério, né? O ideal é procurar, no caso aqui, como o doutor disse, o mastologista, né? E diagnosticado fé, né? Porque com Deus tudo é possível, não é isso? É verdade. Olha, a gente teria muito mais coisa para falar, principalmente, né, com relação a este mês, né, que é o mês de alerta total aí para todas as mulheres, tá? Eu quero agradecer a Célia, ao doutor Paulo, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. É um prazer imenso estar aqui com você. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. É isso, gente, olha, que esse programa sirva de conscientização para todas nós. Estou falando de mim também, viu? Porque às vezes a gente cuida de filho, cuida de marido, cuida de casa e acabamos esquecendo de nós mesmas, né? Não é assim que acontece com você em casa também? Então, que hoje possa ser, olha, um momento de reflexão e de busca, né? De cuidado aí, porque não adianta, a gente faz tanta coisa, mas se Deus o guarda acontecer, né, o pior aí, se você for diagnosticado com câncer e tal, vai ter que parar, vai ter que se cuidar, né? Então, por que não a gente cuidar antes, não é?